Os Cavaleiros Templários, uma ordem religiosa cuja ascensão meteórica e desaparecimento súbito deixaram sua marca na Idade Média. Para consolidar o seu incrível poder político, económico e religioso, os Templários construíram edifícios impressionantes em todo o mundo cristão, na Terra Santa e, sobretudo, na Europa. Fortificações, igrejas, torres de menagem. Os Templários construíram estruturas inovadoras desde o coração das cidades ocidentais até às profundezas da zona rural. Ogni architettura rimanda all'immagine paradossale del Templare, che è quella di essere al tempo stesso un religioso e un combattente. Quase 1000 anos após a sua construção, estes edifícios permanecem como testemunho do gênio dos Templários. Que técnicas militares foram utilizadas nas gigantescas fortalezas templárias em Espanha e Portugal? Le glacis de Tomar est une pente qui permet d'éviter que l'ennemi entreprenne un travail de sape. Els castells es construeixen pensant en la utilització d'aquestes màquines de guerra. Que forma sagrada inspirou a Temple Church, em Londres, uma joia da arquitetura religiosa? By building this, you recreate the shape and clearly, in some sense, you recreate the sanctity of the sepulchre. Descobriremos como construíram uma verdadeira cidade em Paris, uma muralha imponente e uma torre de menagem monumental, que desapareceram sem deixar rasto. Le célèbre donjon du Temple est un monument extrêmement puissant, emblématique. Le dimensioni svettavano. Que imponente edifício era este, situado numa das regiões mais remotas de França? C'est un site relativement exceptionnel parce que ça donne une bonne idée de ce que pouvait être une commanderie fortifiée à la fin du XIIIe siècle. Graças às mais recentes investigações arqueológicas, a reconstruções tridimensionais e ao trabalho dos melhores especialistas, vamos revelar os segredos da obra dos Templários, da qual as pedras sobrevivem ainda hoje como símbolo da sua força. Jerusalém. Foi aqui que, em 1120, um pequeno grupo de cavaleiros criou a Ordem dos Templários, com o desejo de proteger os peregrinos cristãos e defender a Terra Santa, conquistada aos muçulmanos pelos cruzados. Esta milícia tornou-se rapidamente muito poderosa, graças ao apoio do Papa, dos reis e da nobreza. Terras, castelos e rendas. As doações chegam de toda a Europa. Em poucas décadas, os Templários tornam-se guardiões de um património imponente. Continuaram a expandir-se, cobrindo o mundo ocidental com edifícios militares e religiosos, símbolos do seu poder. Atualmente, é na Península Ibérica que se encontram os melhores vestígios deste empreendimento de construção, através de uma série de fortificações emblemáticas. Contrariamente ao que se pensa, não foi na Terra Santa que os Templários construíram o maior número de castelos. Foi a 3.000 quilómetros daí, em Espanha e Portugal, que os Templários edificaram perto de 80 fortificações. Tal como a Terra Santa, a Espanha foi um palco de confronto entre cristãos e muçulmanos. E os castelos tinham uma função fundamental na defesa das populações. La péninsule ibérique au Moyen-Âge est une terre de frontières, puisqu'elle est partagée au nord entre des royaumes chrétiens et au centre et au sud entre des États musulmans à l'origine beaucoup plus puissants. Il y a un mouvement de conquête qui s'opère en direction du sud et qui permet aux États chrétiens progressivement de se dilater, de grandir. As fortalezas templárias acompanharam este movimento para ajudar os reis cristãos a consolidar os territórios conquistados.
Foi na província templária de Portugal, com a chegada de Gualdim Pais, em 1156, que a construção militar se expandiu. Ha combattuto per 5 anni in Terra Santa, dal sud al nord, e ha avuto modo di conoscere da vicino e di vedere sia i metodi di combattimento dei musulmani che quelli appunto dei crociati. Poi, tornato maestro del Tempio della provincia di Portogallo, cominciò a introdurre tutta una serie di innovazioni militari e architettoniche. Par un programme de construction absolument sans précédent, il développe un réseau de châteaux tout à fait singulier, spectaculaire. E é em Tomar, sede da província templária de Portugal, que encontramos o testemunho mais imponente desta campanha de fortificação. Entre 1160 e 1170, os templários portugueses usaram toda a sua capacidade para erguer uma muralha de 700 metros de comprimento e 10 metros de altura. Tomar, sob o ponto de vista militar, irá ser a fortificação mais importante que os templários ergueram. Por toda uma série de dispositivos militares que eram relativamente novos no território português. O primeiro destes sistemas é o Alambor. A encosta íngreme e despida que rodeia os 700 metros de muralha. O Alambor do Castelo de Tomar é verdadeiramente monumental, porque envolve toda a estrutura, todo o castelo, e é consideravelmente alto. Construído no âmbito de um projeto colossal, este é o maior alambor templário em Portugal. A grande coroa de pedra, com 7 a 8 metros de altura e de idêntica largura, oferece uma proteção eficaz contra a guerra de cerco. Os templários, nesse contacto com o Oriente Latino, sabiam que os poderes muçulmanos tinham desenvolvido essa técnica muito importante da sapa e da minagem. Esta técnica consiste em escavar uma trincheira, abrigada sob troncos, até chegar à fortaleza inimiga. As fundações são então perfuradas para derrubar a muralha e penetrar na brecha. O alambor, com a sua forma de aterro e os blocos de pedra solidamente colocados, reforça a estabilidade das muralhas e impede os atacantes de chegarem às fundações. Elimina também qualquer possibilidade de os inimigos se abrigarem do fogo e de se aproximarem com máquinas de guerra que poderiam ser utilizadas para invadir as muralhas. Por fim, permite aos sitiados defenderem-se mais eficazmente, lançando projéteis que ressaltam na encosta para atingir os atacantes. A proteção proporcionada pelo alambor era ainda mais eficaz, devido às muralhas reforçadas por uma série impressionante de torres de todas as formas e tamanhos. Essas torres flanqueantes, portanto, que sobressaíam relativamente ao pano das muralhas, permitia o tiro de uma forma muito mais certeira e muito mais eficaz. As torres permitem flanquear quem procura subir à muralha, fazer tiro de lado, de costas, de cima, multiplica os ângulos de tiro. O alambor, as muralhas e as torres são já por si defesas formidáveis. Mas no caso de um inimigo conseguir penetrá-las, os templários tinham outros níveis de defesa. Um castelo numa colina, tendo a torre de menagem, o ponto nevrálgico da fortaleza, no seu centro. Il est le premier donjon du Portugal. Et ce donjon est le réduit ultime de la défense, mais c'est en même temps un lieu de pouvoir éminent.
là où réside et rend probablement la justice le maître du temple au Portugal. A torre de homenagem é a torre melhor construída e mais alta do castelo e é o centro de comando, porque tem uma visibilidade de todo o castelo. Com os seus 4 andares, a mais de 20 metros de altura, a torre de homenagem foi concebida para resistir aos ataques mais duros. A sua posição saliente defende os arredores do castelo, bem como as entradas do pátio interior. O piso térreo não tem aberturas e não oferece pontos fracos ao inimigo. Em caso de ataque, a escada da porta alta e de difícil acesso é retirada. O cimo da torre principal é reforçado por uma estrutura de madeira, o cadafalso, que assenta em entalhes na alvenaria da torre de homenagem. Esta espécie de varanda defensiva permite disparar projéteis e flechas na vertical contra os atacantes, que conseguem entrar no pátio e ameaçar a porta. Este modelo sofisticado de torre de homenagem é mais uma inovação trazida da Terra Santa, fruto de um espantoso processo de aculturação militar entre o Oriente e o Ocidente. Le donjon est arrivé en Orient d'Occident et de France, perfectionné là-bas, mieux articulé notamment au rempart. Et c'est là que Gualdim Paes le cueille pour l'introduire au Portugal où il n'existait pas. No castelo tradicional estava colocado no centro da fortificação. Portanto, não estava numa posição muito favorável e, portanto, por isso se chama a defesa passiva. No caso, defesa ativa, a torre de homenagem é deslocada para junto da muralha e, em particular, da porta principal do castelo para poder, tecnicamente, defender melhor o recinto desse mesmo castelo. Estas inovações revelaram-se eficazes quando o poderoso exército almohade cercou a fortaleza em 1190. Há uma inscrição no castelo de Tomar que fala, de facto, desse ataque muçulmano e de um número muito considerável de atacantes inimigos. Cercou o castelo de Tomar durante 6 dias. Tudo indica que a estrutura construída em Tomar resistiu o suficiente a um cerco do califa almohade, ou que o califa entendeu que, dada a qualidade da estrutura, seria difícil tomar o castelo e retirou. Cinco anos após esta última batalha, Gualdim Paes morre, com a notável idade de 75 anos. O seu corpo é levado para a igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, panteão dos templários portugueses. A sua partida marca o fim do período áureo do templo na região, agora igualado por novas ordens militares. Surpreendentemente, 8 séculos depois, não é a parte militar que mais fascina os visitantes do local, mas sim a parte religiosa, com outro imponente edifício templário, a sua igreja, construída entre os séculos XII e XIII. Esta rotunda, com paredes grossas e contrafortes que a transformam numa verdadeira torre, recorda o papel fundamental que a religião desempenhava na vida dos templários. A construção da rotunda demonstra que o castelo foi pensado para albergar o convento, transformando Tomar num convento fortificado. A rotunda está situada num ângulo da muralha e pode ter sido pensada para, eventualmente, ter também um papel militar na defesa. Embora as espetaculares decorações interiores sejam posteriores à sua construção, a arquitetura é definitivamente templária. Segundo alguns historiadores, faz referência ao Templo do Senhor, atualmente a Cúpula da Rocha em Jerusalém, um santuário muçulmano que os cruzados transformaram em igreja.
Na rotunda de Tomar existe, pelo exterior, um conjunto de 16 faces. Essas 16 faces correspondem ao interior do Templum Domini. E, curiosamente, o exterior do Templum Domini é um octógono, que em Tomar esse octógono está na parte de dentro. Portanto, era como se os templários, de certa forma, na rotunda, estabelecessem uma espécie de morfologia invertida do Templum Domini. Ao longo dos séculos, a parte religiosa foi ampliada pela Ordem de Cristo, que sucedeu aos Templários, transformando Tomar num majestoso labirinto arquitetónico, o maior conjunto de claustros da Europa. No outro extremo da Península Ibérica, a 800 km de distância, na Catalunha, em meados do século XII, os Templários construíram outra das suas fortalezas emblemáticas, o Castelo de Miravet. On est là face à une des forteresses du temple le plus remarquable de la péninsule ibérique, sans doute la mieux conservée de la couronne d'Aragon, et qui est assez représentative de ce que le temple pouvait construire dans ses plus grands châteaux. Construída no topo de um promontório rochoso vertiginoso, esta fortaleza maciça recorda a importância estratégica do local. Miravet não era apenas uma zona de guerra na linha divisória com os muçulmanos, mas também um dos maiores centros templários da região e um ponto de controle decisivo no rio que passa aos pés do castelo. El riu Ebre és el riu més important de Catalunya i és un dels rius que necessita tenir una fortificació perquè el riu fa de frontera i al mateix temps permet baixar del nord cap a la Mediterrània tota mena de mercaderies. Para assegurar a sua proteção, o bastião templário dispõe de um duplo recinto que se estende quase até ao rio. Os contornos dos muros baseiam-se evidentemente no relevo, que constitui uma defesa natural muito eficaz, mas não foi este o principal critério que determinou a sua localização. La spécificité de Miravet, c'est qu'il y avait sur le lieu un château d'époque musulmane, ce qu'on appelle un hisn, que les Templiers ont reçu en donation du roi d'Aragon. Dans le plan, Miravet respecte ce tracé hérité. Os templários adotaram o modelo da fortaleza muçulmana, tradicionalmente organizada em 3 zonas. A parte superior, a do Castelo Andaluz, foi substituída pelo Castelo Templário. O pátio inferior, refúgio da população em caso de perigo, também foi conservado, como atestam os restos das muralhas. Finalmente, o bairro residencial muçulmano foi conservado durante todo o período templário, mas depois desapareceu. Tal como Tomar em Portugal, Miravet testemunha uma arquitetura singular nascida do confronto entre cristãos e muçulmanos. Até à realização das escavações arqueológicas em 2010, os historiadores chegaram mesmo a questionar qual a parte que foi efetivamente construída pelos templários. I es van trobar amb la gran sorpresa de trobar el que havia estat el mur andalusí, fet de tàpia. Tàpia és la terra que xafen damunt d'un cofre de fusta. Aquests blocs que són de fang són tots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tots els que formaven la muralla andalusí. Les tiren a terra per omplir i construeixen tot en pedra de talla. I es va descobrir que tot això ho havien fet els templers, que abans es creien que era el mur andalusí aprofitat. Foram, portanto, os templários que colocaram estas pedras perfeitamente talhadas e unidas com as cores vermelha e preta da ordem. Volen fer tàbula rasa de la construcció andalusí per construir de pedra, perquè la pedra, que era un material més dur i més noble,
havia de ser símbol del nou poder feudal que arribava a Miravet. Graças a estas técnicas de construção, os templários puderam construir este castelo com um volume impressionante, apesar de vários edifícios terem sido danificados ou destruídos. Por exemplo, a entrada principal era encimada por uma imponente torre de importância vital. Os seus 3 andares não só permitiam defender eficazmente a porta em caso de ataque, como também continham, entre 2 andares, uma câmara secreta escondida por um alçapão, onde os templários escondiam o tesouro da província. A muralha superior do castelo está perfeitamente conservada. Feita de pedra, tem 27 metros de altura e até 5 metros de espessura. Protegia a fortaleza no único lado que não tinha defesas naturais. L'épaisseur des murs à Miravet est peut-être la chose qui est la plus extraordinaire. C'est elle qui permet de développer à des hauteurs vertigineuses ces toits-terrasses qui sont très importants et très intéressants. Podemos ainda encontrar máquinas de guerra, como acontecia frequentemente na Terra Santa. Estes equipamentos permitiam aos defensores das fortalezas bombardear os sitiantes, mas também deixavam que os atacantes rompessem as muralhas. Estas 2 utilizações tiveram um impacto decisivo na arquitetura das fortificações. Han de construir uns edificis amb unes voltes importants que puguin aguantar unes terrasses on emplaçar aquestes màquines de guerra. Fan uns murs de molt gruixuts per resistir aquestes màquines de guerra que poden ser les que ataquin. Mas, ao longo da sua história, Miravet não foi atacada pelos muçulmanos e os templários concentraram-se na sua missão de povoamento e exploração dos vastos territórios que os rodeavam e na sua vida religiosa cotidiana. A arquitetura de Miravet recorda a que ponto os dias dos irmãos eram cadenciados pela oração. Abbiamo degli elementi della vita comunitaria e religiosa dei Templari, c'è per esempio un refettorio molto vasto dove i Templari mangiavano insieme, in silenzio, ascoltando la lettura delle Sacre Scritture. El castell templer és una mena de convent. Tenim una capella de 8 per 22 metres. Des del refetor podien entrar a la capella a través d'una galeria que feia la funció de claustre. Durante 150 anos, os edifícios religiosos marcaram o ritmo da atividade dos irmãos, que aqui viviam em paz. Até que, de repente, numa manhã de fevereiro de 1308, se retiraram para trás das suas poderosas muralhas para enfrentar um inimigo inesperado. Há vários meses que os templários são vítimas de uma conspiração na Europa e as detenções multiplicam-se. E mesmo nos confins de uma região tão remota, as tropas estão a marchar para os prender. És paradoxal que un castell que es construeix per defensar la frontera, és a dir, contra els musulmans, es refugien aquí templers de tot el territori per defensar-se del rei que els vol empresonar. Curiosament, el castell continua sent fort, continua estant ben dotat d'armes, podent fer servir aquelles màquines de guerra, però contra els soldats del rei. Os templários resistem e bombardeiam mesmo os seus irmãos inimigos, com as suas máquinas de guerra, destruindo a aldeia a seus pés. Hanno resistito quasi un anno e alla fine, stremati, senza cibo, acqua e malati, decisero di arrendersi. Aprisionados, os templários foram finalmente ilibados 4 anos mais tarde, a quando da abolição da Ordem do Templo. Tal como a maior parte das possessões do Templo na Europa, a fortaleza de Miravet reverteu para os hospitalários, uma outra ordem militar. Mais cela montre bien que ces forteresses de frontières templières
en Aragon, avaient une valeur militaire qu'elles ont conservée jusqu'au soir de leur histoire. Mas os templários não se limitaram a construir fortificações em zonas de guerra remotas para defender novos territórios. Também lutaram pelo prestígio e pelo poder nas cidades. A cerca de 1000 quilómetros de Miravet, no coração da Europa, encontrava-se um centro importante para a Ordem, Paris, a sede da província templária de França. La province de France en Occident est probablement la plus grande, la plus importante et sans doute la plus riche province de l'ordre. Ce qui a fait qu'évidemment la commanderie parisienne a dans son architecture une dimension symbolique et ostentatoire tout à fait singulière. Surpreendentemente, os historiadores sabem pouco sobre o Templo de Paris, que foi pouco estudado e cujos impressionantes edifícios desapareceram. Mas graças a reconstruções em 3D nunca antes vistas, poderemos compreender como foi construído o recinto do templo, uma imponente muralha que albergava numerosos edifícios e 2 poderosas torres. Templari che avevano la loro sede principale in Terra Santa, a Gerusalemme, dovevano nella loro principale sede nell'Occidente europeo rappresentare la loro importanza e per questo motivo costruiscono un complesso così importante e con queste dimensioni imparagonabili in Europa. Tudo começou com uma ascensão territorial meteórica na Paris medieval, de dimensões muito mais pequenas do que as da capital de hoje. Graças a grandes doações, mais tarde complementadas por aquisições hábeis, em apenas algumas décadas, os templários tornaram-se os segundos maiores senhores de terras em Paris, logo a seguir ao poderoso bispo. Nel giro di 170 anni, i Templari riuscirono a diventare i proprietari di 1/10 di tutta la città di Parigi. Quindi fu una clamorosa e rapidissima ascesa. Na década de 1140, possuem bens no centro da cidade, nas 2 margens do Sena. Entre casas, um moinho e um porto, os donativos multiplicam-se. L'implantation des Templiers est très réfléchie en fait. Ils essaient d'être au contact des puissants, notamment du roi, mais ils essaient aussi de mettre en valeur économiquement toutes leurs possessions. Bon, le port, par exemple, est très important pour eux. Il leur permet d'approvisionner la capitale à partir de leur domaine hors Paris. Depois, libertando-se dos limites da cidade medieval, expandiram-se para as terras hortícolas fora das suas muralhas. Começaram por construir a muralha do templo, antes de fundarem a nova cidade do templo, no local onde hoje se encontra o famoso bairro do Marais. C'est eux qui ont dessiné le réseau des rues parallèles et perpendiculaires. Ils créent là une véritable ville nouvelle. Nous retrouvons encore aujourd'hui tout ce réseau créé par les Templiers. Este povoado adquiriu uma forma monumental com a construção da cerca do templo, entre meados do século XII e finais do século XIII. Trata-se de uma muralha com ameias com 8 metros de altura e 700 metros de comprimento, reforçada com uma dezena de torreões, cuja entrada é protegida por uma ponte levadiça e fortificada por 2 torres. Esta muralha alberga um conjunto de edifícios, entre os quais uma igreja de nave redonda, com um coro monumental de quase 40 metros de comprimento e 20 de altura. É rodeada por um imponente claustro, uma capela, alojamentos para os irmãos, um hospital, uma quinta e até uma prisão. Acima de tudo, o terreno é dominado por 2 imponentes torres. A primeira foi construída na segunda metade do século XII. La Tour de César era un qualcosa di impressionante, non ci sono metri di paragoni con altri edifici militari presenti nella città di Parigi. Restam poucas informações sobre este edifício, que pode agora ser reconstituído através de uma reconstrução em 3D. Trata-se de uma torre quadrada com 9 metros de lado e quase 25 metros de altura, encimada por uma plataforma com ameias, mais tarde substituída por um telhado.
As paredes são reforçadas por contrafortes e as abóbadas interiores maciças fazem dela um cofre imponente, que alberga os tesouros do templo. Un tesoro medievale contiene al tempo stesso denaro, gioielli, contiene i documenti d'archivio, contiene dei libri manoscritti, contiene anche delle reliquie di santi, che erano un bene prezioso anche dal punto di vista economico. Les Templiers ont reçu dès le départ de très importants dépôts d'argent, non seulement du roi, mais aussi de beaucoup de seigneurs, du pape parfois. Donc les Templiers avaient besoin de forteresses pour garder ces sommes très importantes. Mas esta torre foi apenas o início da demonstração de poder dos Templários. Cerca de um século mais tarde, construíram um edifício ainda mais monumental. Pour les Parisiens, le donjon du temple, la grosse tour, est un élément très familier dès la fin du Moyen-Âge. Et durant toute l'époque moderne, on retrouve ce bâtiment à l'arrière-plan d'un certain nombre de miniatures, de gravures, d'estampes. Svettava. Non conosciamo per quelle date altri edifici così alti. L'unico paragonabile potrebbe essere la cattedrale di Notre Dame. Graças à sua dimensão, a torre de homenagem foi rapidamente apelidada pelos parisienses de Torre Grande e tornou-se o símbolo do templo na cidade. La prova che per i Templari la Torre di Parigi era veramente molto importante è che la misero sul sigillo della commenda del Tempio di Parigi. Il sigillo era come un po' un logo oggi. As suas dimensões são impressionantes. A parte principal do edifício é uma torre quadrada com 13,5 metros de lado e 4 andares de altura. É encimada por um parapeito com ameias, coberto por um telhado em forma de pirâmide que atinge uma altura de quase 50 metros. Os seus 4 cantos são reforçados por torres redondas com mais de 5 metros de diâmetro, rematadas por pináculos cônicos que atingem uma altura de 45 metros. Terá sido provavelmente para estas torres que os Templários transferiram o seu tesouro. Noi sappiamo che la torre, dal punto di vista difensivo, era un qualcosa di eccezionale. Delle finestre non sappiamo molto, ma molto probabilmente erano delle feritoie. Aveva spessori di mura di circa 3 metri. As medidas são ainda mais impressionantes quando se percebe que ultrapassavam a já imponente torre da Fortaleza Real do Louvre, construída por Philippe Auguste algumas décadas antes, que por sua vez ultrapassara a Torre de César. Questi castelli, queste torri, rappresentavano la potenza delle persone che ne erano proprietarie e che ci vivevano dentro. E nel caso della Torre del Tempio di Parigi rappresentava il loro orgoglio, la loro potenza, la loro ricchezza, tanto in Occidente quanto anche in Terra Santa. Mas como explicar que os edifícios monumentais construídos pelos Templários tenham desaparecido da paisagem da capital? Para percebermos melhor, o Templo de Paris foi duplamente marcado pelo destino. En quelques années, tout bascule. L'arrestation des Templiers du Royaume de France, qui a été opérée au matin du vendredi 13 octobre 1307, a lieu en même temps dans l'ensemble du royaume et à Paris. Mais ce sont plus de 100 frères qui sont capturés dans l'enclos du Temple. A questi arresti fecero seguito le torture e la morte, spesso anche in carcere, di molti templari. Et donc le Temple de Paris est lié à la disparition de l'ordre en 1312 et au bûcher de son dernier maître, Jacques de Molay, le 11 mars 1314. Uma segunda reviravolta ocorreu 5 séculos mais tarde, quando Napoleão ordenou a destruição da Torre do Templo. Tinha sido utilizada para aprisionar a família real durante a Revolução, e o imperador temia que se tornasse um local de peregrinação para os monárquicos. Os restantes edifícios do recinto foram demolidos no século XIX. Mas a forte edificação do templo não se revela apenas nas suas construções espetaculares.
Numa escala mais local e rural, também moldou edifícios cotidianos, igrejas, aldeias e territórios em toda a Europa. Para alimentar a sua dispendiosa luta na Terra Santa, a Ordem precisava de somas colossais de dinheiro. Por isso, desenvolveu um sistema económico muito eficaz, organizando os territórios do Ocidente sob a forma de províncias, que agrupavam as comendas. Estas eram responsáveis pela gestão das terras mais remotas do Ocidente, como aqui em Larzac, em Sainte-Eulalie de Cernon, onde ainda se encontram a igreja e o edifício construídos pelos irmãos há mais de 8 séculos. Sainte-Eulalie est une des commanderies les plus importantes à l'échelle du Midi français. C'est à partir d'une présence attestée dans les années 1140-1150 que petit à petit les Templiers ont essaimé dans d'autres localités pour finalement organiser un vaste territoire sur le plateau du Larzac qui rayonne approximativement 80 km autour de Sainte-Eulalie. Les Templiers ont essayé, du fait de la surface dont ils disposaient, d'obtenir tout à la fois du grain, des produits de la forêt, des bêtes, du vin. C'est un cercle de relations assez vaste. Vous avez les frères proprement dit, une quinzaine à Sainte-Eulalie, mais c'est aussi une main-d'œuvre qui travaille pour les Templiers. C'est aussi ça, une commanderie, une véritable infrastructure économique qui fait vivre un territoire. A implantação do templo em Larzac acelera-se em 1159, quando o homem mais poderoso da região, Raymond Béranger, conde de Barcelona, príncipe de Aragão e visconde de Millau, cede ao templo os seus bens de Larzac. Em pouco mais de meio século, a comenda estendeu as suas ramificações a cerca de 250 km². Les seigneurs, les propriétaires terriens qui donnent au temple sont motivés par le salut de leur âme. En bon chrétien, en bon fidèle, ce qui les préoccupe d'abord, c'est de gagner le paradis en faisant œuvre de charité, en donnant à un ordre religieux. Le succès des Templiers au XIIe siècle tient à l'originalité de leur démarche religieuse, qui pour la première fois dans l'histoire chrétienne lie la prière et le combat. C'est une révolution que le Temple a portée le premier. L'aristocratie guerrière y a vu une façon de faire son salut sans renoncer à ce qui faisait son éthique, c'est-à-dire le métier des armes. Foi este fervor religioso que permitiu aos templários instalarem-se em La Couvertoirade, a 25 km de Sainte-Eulalie de Cernon, no final do século XII. O senhor local cedeu-lhes os seus direitos sobre o sítio, por amor a Deus e para a remissão dos seus pecados. No meio de ninhures e a partir do nada, a Ordem construiu esta imponente fortaleza, que os hospitalários reforçaram com uma série de muralhas no século XIV. C'est un site relativement exceptionnel parce que ça donne une bonne idée de ce que pouvait être une commanderie fortifiée à la fin du XIIIe siècle. Ce qui est assez extraordinaire à la Couvertoirade, c'est que c'est resté en état, que ça n'ait pas été démantelé au cours de l'époque moderne. No cimo de rochedo de onde se avista os arredores, recinto fortificado com até 13 metros de altura, perfurado por seteiras, rodeia uma imponente torre de quase 20 metros de comprimento e 9 metros de largura. Os templários não olharam a meios para construir aqui este edifício, que provavelmente só albergou 2 ou 3 irmãos. On a vraiment un soin très particulier sur la manière d'asseoir le château sur le rocher. Les ouvriers qui ont travaillé ici à la Couvertoirade ont vraiment édifié des murs avec des pierres très bien taillées, bien assisées, avec un mortier très dur. On a vraiment pensé à construire quelque chose qui soit pérenne et solide en fait. Être capable d'élever un tel édifice, ça dénote une capacité financière certaine. Et également les réseaux, c'est-à-dire la capacité d'attirer des maîtres d'œuvre, des ouvriers qualifiés à même de construire de tels édifices.
No final do século XIII, o castelo era ainda mais impressionante do que atualmente. A torre de homenagem teria provavelmente mais 2 andares. E a grande muralha circundante, hoje parcialmente destruída, era precedida por uma primeira muralha construída algumas décadas antes. La casa forte della Couvertorade vuole significare a tutti gli abitanti della zona che quella zona era appunto dominata dai Templari. I Templari erano i veri signori del luogo. Mas a influência do templo na região exprime-se sobretudo pela forma como ele se impõe, dia após dia, sobre os arredores. Para produzir as riquezas necessárias à defesa da Terra Santa, os irmãos lutam à sua escala para desenvolver a sua atividade económica. Larzac, um gigantesco planalto de quase 1000 km², a 800 metros de altitude, torna-se domínio quase exclusivo do templo. La grande affaire, c'était véritablement l'élevage, mais développé sans doute à une échelle bien supérieure que ce que pouvaient le faire jusque-là les seigneurs locaux. À la fin du XIIIe siècle, ça se comptait en milliers de têtes. Ce sont des chiffres considérables. Les Templiers tiraient évidemment de la laine, des peaux, mais aussi des produits laitiers et notamment des fromages, ce qui va devenir le fameux Roquefort. Aqui, como noutros lugares, os irmãos demonstraram a sua extraordinária capacidade de gestão, desenvolvendo intensas atividades fundiárias para melhorar constantemente o seu já rico património. Les frères vont procéder à des achats, des échanges, des ventes aussi de terres, de biens fonciers ou de droits, dans l'idée de rationaliser l'espace, l'organiser de manière à ce que la production soit la plus efficace possible. Quer seja na pedra ou na terra, a presença dos templários em Larzac recorda a força ideológica e estratégica com que o templo levou a cabo a sua missão até ao coração da Europa. Il templare di periferia che si trovava alla Couvertorade era cosciente di essere un templare al 100%, esattamente come il templare che invece in Terra Santa era impegnato nei combattimenti. À partir d'une commanderie du fin fond du Rouergue, les Templiers étaient effectivement capables d'acheminer vers la Terre Sainte via les grands ports de la Méditerranée comme Marseille, des provisions et éventuellement de l'argent. Enquanto La Couvertoirade encarna o desenvolvimento do poder económico do templo, a quase 1000 km de distância, em Londres, sede da província de Inglaterra, uma igreja recorda-nos até que ponto a religião era a fonte do seu poder, a sublime Temple Church. When it was new, this would have been the height of the newest fashion. The architects built what is the first Gothic building built in England. It would have been, by that very fact, a real statement of the Templars' arrival. Por volta de 1160, os Templários construíram o New Temple, nos arredores de Londres, um conjunto de edifícios num vasto terreno que refletia o seu crescente poder. New Temple fu costruita tra le due più importanti arterie medievali di Londra, Fleet Street a nord e il Tamigi a sud. Posta a metà strada fra la Torre di Londra e Westminster, due importanti sedi dei re d'Inghilterra. This was, and frankly is, the best real estate in London. Sair da vizinha City para entrar na Temple Church é como recuar no tempo. A igreja é um símbolo da Londres medieval. Foi quase destruída pelas bombas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.
Mas, felizmente, as muitas representações que tinham sido feitas do famoso edifício permitiram que fosse fielmente restaurada. No interior da nave, as 8 figuras deitadas de cavaleiros do século XIII transportam-nos para uma época em que os Templários e Jerusalém eram símbolos poderosos. Entre elas, encontra-se Guilherme, o Marechal, considerado na altura o maior cavaleiro do mundo. Tornou-se templário antes da sua morte e pediu para ser sepultado com a mortalha que tinha trazido da Cidade Santa. En Angleterre, comme en France, comme dans toute la chrétienté latine, Jérusalem est considérée comme le centre du monde. Jérusalem est véritablement au cœur des préoccupations des chrétiens de l'époque. Tudo na Temple Church aponta para a importância de Jerusalém. E mais ainda para o monumento mais emblemático da cidade, a Basílica do Santo Sepulcro. Segundo os cristãos, aí se encontra o túmulo de Cristo. Para os Templários é tão essencial que serviu de modelo arquitetónico para a Igreja de Londres. To the medieval Christian mind, it simply was the most sacred place on earth. And by building this, you recreate the shape, and clearly, in some sense, you recreate the sanctity of the sepulchre. Enquanto os Templários construíam a Temple Church, em Jerusalém, os cruzados tinham acabado de efetuar grandes ampliações na Basílica do Santo Sepulcro. O edifício tomara a forma que conhecemos atualmente, com algumas alterações. Os Templários de Londres aproveitaram a originalidade arquitetónica do edifício para construir a sua igreja. Tal como em Jerusalém, conceberam uma nave redonda com um diâmetro interior de metade do tamanho do seu modelo. Tal como em Jerusalém, construíram grandes colunatas no interior. E tal como em Jerusalém, há um ambulatório para os peregrinos passearem. E se a memória do Santo Sepulcro é aqui omnipresente, não é a única. Tudo na arquitetura da Temple Church remete para símbolos religiosos. The perfect shape is the absolutely symmetrical circle. We are already, as it were, in a sight of the perfection of God's wisdom, because God's wisdom has as its foundational shape the circle. The world was created in Genesis in 6 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. The day of the resurrection, Easter Day, is the first day of a new week. That is, it is day 8. Windows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There were 12 apostles, the colonnettes on the walls, 1, 2, up to 12. There are these numbers, which to us mean not much. But I think certainly to some people in the Middle Ages would instantly, without a moment's reflection, have sparked a reflection. Além da religião, os Templários enviavam ao mundo um sinal político através das suas escolhas arquitetónicas. Visiting kings, nobles, dignitaries would be brought here. They were central to the military, political, diplomatic life of Europe. And this was, as well as being a place of devotion, a place of enormous diplomatic importance. Vários pormenores demonstram que a igreja era um monumento de prestígio. A delicadeza das figuras esculpidas, algumas das quais ainda estão coloridas. A grande variedade de capitéis nas colunas. A utilização do mármore de Purbeck, uma pedra nobre com uma misteriosa cor negra. This is clearly a statement of power, of grandeur, and it's an expensive building. Uma profusão de recursos que contrasta com os padrões dos edifícios religiosos templários. À Londres, à Paris, à Tomar, le Temple a créé des églises rondes. Mais on est là dans des circonstances très particulières. On est là dans des lieux majeurs et dans des lieux de pouvoir. On est là au siège de 3 provinces templières.
Dans la plupart des lieux, ce sont des bâtiments de plan rectangulaire. On a des formes très simples, des formes empruntées aux traditions locales et régionales. Esta estratégia de influência deu os seus frutos. Na viragem do século XIII, os templários estavam no auge do seu poder na corte inglesa, ocupando muitos cargos de responsabilidade junto do rei. Esta proximidade deu origem a uma outra parte majestosa do edifício, o coro. Durante 10 anos, no início da década de 1230, os templários realizaram as obras mais importantes do templo em Inglaterra desde a construção da rotunda. Ce chœur résulte de la volonté du roi Henri III, qui en 1231 choisit de se faire enterrer au temple et qui dote donc cette église de moyens économiques importants et qui entre dans ce projet fastueux. Embora o arquiteto tenha tido o cuidado de não ultrapassar as dimensões da rotunda, nem em altura nem em largura, para não ofuscar o poderoso símbolo, este apresenta um edifício na vanguarda das técnicas arquitetónicas da época. The most characteristic thing about such hall churches is that the side aisles are as high as the central aisle, so you can have these enormous windows on both sides, flooding the whole building with light. And by this stage, the Gothic architect had really mastered his art. Infelizmente para os templários, o rei acabou por decidir ser enterrado na abadia de Westminster, deixando-os apagar o resto das obras. 8 séculos depois da sua criação, a igreja continua a viver como na época dos templários, ou quase. Robin Griffith Jones tem o título de Mestre do Templo e todos os dias reaviva a atmosfera muito especial do local. To work in this place and to live in the temple as well is to be daily moved by the simple beauty of this church and by its significance. To imagine being in Jerusalem on a morning like this as the sun shines and the effigies lie here and the church is quiet and beautiful, yes, I do. You're right, I love it. As pedras de Temple Church, como as de todos os locais templários, carregam em si o destino destes homens, que no espaço de 2 séculos reinaram sobre a Europa antes de desaparecerem completamente. Religiosos devotos e construtores geniais, hábeis gestores e estrategas políticos. Os templários deixaram-nos uma arquitetura à sua imagem, cheia de audácia e de força.